Então, galerinha, estamos aqui de novo, Matheus Salles e Iago Marques, trazendo mais um conteúdo gratuito para vocês aqui no YouTube, de altíssima qualidade. E no vídeo de hoje, né, comandado aí pelo mestre Iago, mestre dos códigos, a gente vai trazer um conteúdo super relevante, né, que é o conteúdo aí de protocolos e um plus de extensões. Iagão, cara, vai que é tua, se vira aí, manda brasa, trazendo esse conteúdo aí massa pra galera. Vamos que vamos. Vamos lá, vamos lá. Saudações aí para todo mundo que está assistindo. É um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite. E vamos lá. Galera, quando a gente fala de protocolos, a gente está falando de um contrato, certo? Que a gente escreve dentro de um protocolo certas propriedades, certas funções, certos métodos que quem conforma, né, com esse protocolo diz assim, ó, beleza, eu vou conformar com esse protocolo e eu vou implementar isso daí. Então, basicamente é uma lista, né, de coisas, vamos colocar assim, coisas, né, propriedades, métodos que uma classe ou um struct que conforma com esse protocolo, ela vai ter que implementar, né? Então a gente pode mostrar isso na prática. A gente pode criar um protocolo, né, com a palavra reservada protocol e vamos chamar esse protocolo de forma. Isso é uma forma, certo? Uma forma, o nome do nosso protocolo é forma, e a gente vai dizer que quem conformar com o protocolo forma vai ter duas coisas. Vai ter uma variável altura, que vai ser um double. Beleza, vamos deixar desse jeito, ele vai quebrar aí, eu falo para vocês o que é. Vai ter uma altura double e vai ter uma largura. Largura que também vai ser um double. Beleza? Vocês viram que aqui o protocolo ele está quebrando, né? Quando a gente cria o protocolo, eu já estou até falando aqui o que é, né? Mas quando a gente cria propriedades aqui dentro de um protocolo, a gente tem que especificar o acesso delas, certo? Tipo, o nível de modificação que eu quero que elas tenham. Então, eu posso colocar, aqui do lado ele dá, né? Eu não vou nem ajeitar agora. Ó. Aqui do lado ele fala, eu posso dizer que ela é só get, né? Então ela só tem acesso de busca, ou eu posso dizer que ela é get set, né? Que ela tem acesso de busca e de modificação. Então, para isso daqui funcionar, a gente tem que adicionar aqui um get set, beleza? E aí, da mesma maneira, aqui na largura. E aí o nosso protocolo vai funcionar direitinho, né? A ideia boa, já assumiu os erros aqui. E aí, beleza. Agora a gente tem um protocolo chamado forma, que basicamente ele diz que quem conforma com esse protocolo vai ter uma altura e uma largura. O meu protocolo, ele não pode ser concreto, certo? Então, eu não posso, por exemplo, instanciar uma forma, né? Cadê? Nem aparece, até aparece aqui, mas eu não posso instanciar essa forma aqui, por exemplo. O Xcode já vai subir para mim um erro, beleza? É inacessível a inicializadores, então eu não consigo iniciar essa forma, por exemplo. Beleza, como que eu vou usar esse protocolo, Iago? A gente pode, né, criar uma classe ou uma estrutura concreta, né? Eu vou criar aqui uma classe chamada círculo. Então, começa com maiúsculo, né? Uma classe chamada círculo é uma classe chamada quadrado. Poderia ser um círculo, mas eu vou deixar o quadrado, o círculo para depois. Criar aqui um quadrado. O quadrado é uma forma, né? Então, primeiro eu vou criar um quadrado aqui bruto, né? E aqui eu vou dizer que o meu quadrado conforma com o meu protocolo forma, né? Para eu dizer que ele conforma, coloco esses dois pontos como se eu estivesse herdando, mas na verdade eu estou conformando com o protocolo. E aí já uma diferença, né? Já eu explico esse erro aqui. Já uma diferença é que se eu tivesse, por exemplo, um outro protocolo chamado forma 2 e um outro protocolo chamado forma 3,
a minha classe, ela pode herdar de N protocolos. Então, na verdade, ela pode conformar com N protocolos e herdar de uma única classe mãe, né? Mas ela pode herdar de N protocolos. Beleza? Mas a gente vai trabalhar com um protocolo só, né, que vai ser o protocolo forma. E a struct também funcionaria da mesma forma, ela pode herdar de N protocolos. Herdar não, conformar, galera. Conformar com N protocolos. E o erro que ele está dando aqui é justamente isso. Eu estou dizendo que o meu quadrado, ele conforma com o meu protocolo forma, só que na prática ele não conforma, né? Porque ele não tem nem altura e nem largura. Então, se eu coloco, por exemplo, uma var altura, que é um double, ele até dá o autocomplete para mim aqui. Eu posso simplesmente apertar ali no erro do Xcode e ele vai adicionar para mim. Beleza? E agora, né, que ele tem altura e largura, ele de fato ele está conformando com o protocolo. E o outro erro que surgiu aqui é o do inicializador, né, que a gente viu na aula passada que a classe ela tem que ter, ela não tem um default, né, a gente tem que criar aqui o inicializador. Pronto, feito isso, a gente tem uma classe quadrado que conforma com o protocolo forma, beleza? E beleza, Iago. No que é que isso daqui me ajuda? Eu vou criar um objeto, né, desse quadrado. Let criar um quadrado 1, ponto ao quadrado, né, que vai ser a instância de um quadrado. Vai ter uma altura 1 e uma largura 1, beleza? Só que esse quadrado aqui, se eu ver o tipo dele aqui do lado, acho que está bem pequeno, mas ele é do tipo quadrado, né? O tipo dessa classe. Eu quero ver esse quadrado como uma forma, beleza? Então, eu posso ter várias coisas aqui. Eu posso dizer que esse meu quadrado, ele tem, sei lá, ele tem, o quadrado tem uma função de área, né? Então, sei lá, calcula, calc, área. E aí aqui ele vai calcular a área do quadrado para mim, beleza? Quando eu vejo o quadrado como uma forma, quadrado, e dou um ponto, essa função ali de calcula a área, ela não vai ser exibida aqui para mim, porque eu estou vendo meu quadrado apenas como uma forma. Então ele vai me mostrar os itens que tem lá no protocolo forma, certo? E do jeito que está lá, eu posso modificar, né? Eu posso dizer que a largura ela vai ser agora 3, por exemplo. Xcode não vai me beleza, porque o quadrado é elétrico, tem que tornar isso aqui vá, né? Mas fora isso, ele não vai me subir nenhum erro, beleza? Agora, se eu deixo esse quadrado variável e eu tiro aqui esse set, né? Eu tô dizendo que ele é só para get, o Xcode, né? Ele já vai me subir um erro aqui. Pô, na verdade, ele não subiu, né, Matheus? Bom, na verdade, galera, até cortou aqui, né? Que eu tava tirando o set aqui da altura, no caso da largura, né? Então, quando eu tiro o 7 da largura, ele vai subir um erro aqui para mim. Exatamente. Ele vai subir um erro aqui para mim dizendo que a largura é get only, né? Então, eu não posso fazer essa alteração. Então, tipo, um protocolo ele serve, né, para eu ter esse controle dos dados, né, de acordo com as regras, né, que eu estou fazendo aqui, com a interface que eu estou fazendo entre esse protocolo e a classe. Beleza? Mas vamos lá, galera. Tem uma maneira muito interessante da gente deixar um protocolo apenas para classes, beleza? Esse protocolo aqui ele funcionaria com struct, né? Se eu passo um struct aqui, ó, eu digo que quadrado é um struct, beleza, aí eu já posso apagar esse inicializador, mas de fato ele funcionou da mesma maneira, beleza? Eu posso criar aqui de novo um var quadrado
que vai ser a instância, né, do meu quadrado. Uma outra maneira que a gente pode fazer, galera, é eu deixar explícito aqui e começar com um ponto init aqui, ó. Então, uma outra maneira de vocês instanciarem aí qualquer coisa, seja uma struct, seja uma classe, enfim, beleza? É uma outra maneira de instanciar e eu vou passar aqui a altura 1 e a largura 1 também. Beleza? Então a gente está vendo que struct ou classe, um protocolo assim genérico, sem nenhuma alteração, ele funciona em ambos os casos. Agora, tem uma palavrinha, né? Se eu disser que esse protocolo ele está para NObject, né? A gente vai ver um detalhe, né? A gente tem aqui que esse quadrado não conforma com o protocolo classe, né? Ele não consegue conformar com o protocolo classe, com o protocolo forma, porque ele não é uma classe, né? Não é um tipo classe. Então, quando eu coloco o NObject, eu estou restringindo o meu objeto aqui para classes, né? E isso é importante quando a gente... Ah, é o inicializador agora, né? Isso é importante quando a gente está trabalhando com classes, né? Porque justamente a gente evita, né, desse protocolo aqui ele ser usado com struct, né, sendo que a gente fez ele pensando em ser usado para uma classe, beleza? Então já é mais um insight aí sobre protocolos. E vamos lá, vamos dar uma turbinada aqui nesses protocolos, galera. Vamos dar uma turbinada aqui nesses protocolos. Vou apagar isso daqui. E a gente tem um protocolo forma, certo? Forma tá de boa. Vamos fazer um protocolo chamado uh, chamado figura plana. Figura plana, beleza? E esse nosso protocolo, ele vai ter agora uma função, né? Uma função calc área, vai retornar para a gente um double. Vai ter vai ter só essa função e vai ter outra função chamada calc perímetro. Calc perímetro. Beleza? Boa. Então agora a gente tem dois protocolos, certo? Um protocolo chamado forma e outro protocolo. Ah, aí não precisa, né? Aqui. Não, vou deixar NObject os dois, né? E a gente trabalha só com classes. A gente tem um protocolo forma, né? Um protocolo figura plana. O que é que a gente pode, o que é que a gente pode fazer? Né? A gente pode criar um protocolo chamado, sei lá, forma plana. Os nomes não estão muito descritivos aqui, galera, mas simplesmente esse protocolo forma plana, ele vai conformar, na verdade ele vai herdar, né, outros dois protocolos, né? Exatamente. O protocolo ele pode herdar, né, de múltiplos protocolos, beleza? Então quando eu faço isso daqui, eu estou basicamente juntando esses dois protocolos. Então, tipo, uma outra maneira de fazer isso seria já jogar o forma aqui, né? E agora o meu protocolo figura plana, ele já tem, né, esses dois métodos e herda de forma. Então, quem conformar com figura plana já vai ter esses dois métodos, esses dois atributos aqui também, beleza? Então, agora a gente pode aplicar ele aqui, né, na parte de heranças de protocolos. E a gente pode criar aqui uma figura, né, uma classe chamada, vou colocar um círculo agora, uma classe círculo, círculo com C maiúsculo, né? Boa, mano, já ia falar, hein? Isso aí. Pô, Tô de círculo olho, com hein? C Tô caladinho, maiúsculo. mas tô de olho. Pai, qualquer coisa aí pode interromper. Na E aí, hora. beleza.
E aí a gente vai dizer que o círculo conforma com essa nossa figura plana, beleza? Só que, né, o círculo não está conformando com figura plana, de fato. A gente vai dar um fix aqui e de uma hora para outra ele vai funcionar, né? Aí ele vai pedir o init. Só ajeitar isso daqui, cara, aqui. Deixar aqui em cima. Boa. E aí a gente vai esse bracket aqui. E aí a gente já puxa aqui o nosso init. Vou dizer que é um init vazio, que ele vai dar um self altura vai ser 1, vai ser 0. E o self largura. Self. Caraca. Self largura vai ser 0 também. Então, beleza. Agora a gente tem o init. Ele vai parar de reclamar ali. Parou de reclamar, beleza. Agora ele tá reclamando com outra coisa, né? Que não tá retornando nada. Vamos retornar 0 aqui. Retorno 0 aqui também. Uma dica aí, galera. Quando tem só uma linha de código, você pode só escrever ela aqui que ele entende que você está retornando isso daqui, beleza? Então, show. Agora, vocês perceberam que o círculo ele conforma só com um protocolo figura plana, só que esse protocolo figura plana, ele herda do protocolo forma, certo? Então, o meu círculo, ele acaba, assim, indiretamente, conformando com os dois protocolos, com figura plana e com o protocolo forma, beleza? Então, essa aí é uma maneira bem legal, né? Quando você tem vários protocolos e você quer, e sua classe herda de mais de um, você pode bolar uma solução dessa e é bem útil, beleza? Então, vamos lá. Agora a gente vai falar um pouco de extensões. Matheusão, tem alguma coisa a adicionar sobre essa parte inicial de protocolos? A gente já Cara, tudo pode ir direto às tranquilo. De extensões? boa, pode seguir para as extensões. Show de bola. Então, galera, extensões, a gente pode ver extensão como, de fato, você imagina aí uma classe. Pronto, a gente vai trabalhar com extensões nessa classe aqui, beleza? Para fazer isso, ao invés de a gente vai conformar com forma, fazer uma leve modificação aqui. Forma, e agora essa forma plana, ela não herda de forma. Então a gente está conformando aqui com os dois protocolos sem usar a herança de protocolo, beleza? E aí isso daqui também vai ser só para classes. Boa. A gente tem um círculo que ele conforma com dois protocolos. Círculo é uma classe, beleza? Quando a gente fala de extensões, a gente fala de uma parte do código que de fato é uma extensão dessa classe. Então, praticamente, né, na prática, a gente cria uma extensão com a palavra extension, passa o nome aqui da nossa classe ou da nossa struct, né? No caso, a gente está trabalhando com classes. E aí, a gente pode criar códigos, né, para essa classe aqui dentro, beleza? Se eu criar, por exemplo, uma função chamada, sei lá, vou criar uma função qualquer, func qualquer, beleza? É uma função. Eu tenho acesso a essa função aqui nessa classe, né? Aqui dentro do bloco da classe, beleza? Se eu pego aqui no calquiário, por exemplo, se eu chamo self. Ele já apareceu qualquer aqui para mim, beleza? Então tenho acesso ao que está lá na minha extensão, certo? E eu posso usar isso ao meu favor, certo? Eu posso conformar com protocolos aqui nas extensões. Então eu posso conformar com esse figura plana em uma extensão, por exemplo. E aí o código que conforma com ele vem aqui dentro da extensão, né? Que são essas duas funções. Vem aqui dentro dessa extensão. Show? E aí ele vai funcionar normalmente, né? A ideia é que ele funcione. É porque eu acho que eu já estou conformando lá em cima, né? Exatamente. Aí eu tenho que tirar daqui. E aí eu estou conformando, né?
com o protocolo em uma extensão. Então, as extensões elas são muito poderosas. Vocês podem colocar também modificadores de acesso nas extensões. Se eu quiser, por exemplo, criar funções privadas, eu posso criar uma private extension, beleza? Então, aqui é uma extensão privada da minha classe Círculo, né? Da minha classe Círculo. E aí, aqui dentro, as funções que eu escrevi aqui, func teste. Eu escrevi uma função teste aqui dentro de uma extensão privada. Essa função, né, se eu criar um círculo, vou criar um objeto círculo, vai ser um círculo, né? Vamos ver. Vai ser um círculo. Se eu puxar os métodos desse círculo, ele ainda aparece o teste, né? Porque eu não coloquei o private. Private teste. Então, se eu coloco o private lá, ó, a função de teste ela já não aparece mais para mim. Então, eu posso criar extensões que só tem métodos privados, por exemplo. Existe uma outra notação no Swift, né, que vocês vão ver mais para frente aí, só para vocês ficarem com um gostinho aí de quero mais, que é o Objective-C, né, o @Objective-C. Então, vocês conseguem criar, modificar aqui os acessos das extensões, beleza? Show de bola. Vamos lá, a gente não precisa mais desse objeto. Beleza. A gente já falou de extensões, né? Basicamente, uma outra parte da sua classe que você pode conformar com protocolos, você pode criar funções, você pode criar métodos privados, enfim, você pode fazer aí uma infinidade de coisas com as extensões. Pronto. Ponto que eu até esqueci de falar sobre extension. Você pode fazer extensions de classes do próprio Swift, né? A gente está usando o Double aqui, a gente pode fazer uma extensão da classe Double, beleza? E aí a gente pode adicionar alguma coisa aqui. A gente pode dizer que essa. E aí eu não sei se Double é uma classe, né? Mas se for um. É um struct, Thiago. Os tipos É um, primitivos em Swift são é um, é estruturas. um struct, né? Pois beleza. Mas enfim, aí já é um case de exemplo. A gente pode fazer uma extensão de um struct também, beleza? Então a gente pode dizer que essa struct aqui ela vai ter uma variável chamada. Vai ser um string description. Descrição. A gente tá fazendo em inglês, né? Vai ter uma descrição. Em português vai ter uma descrição e a gente vai adicionar um valor padrão para essa descrição aqui. Vai ser teste, beleza? Ah, não pode conter, né? Beleza, então vai ter uma return. Não pode ter propriedades guardadas, né? Então acredito que quando a gente faz Falta só o tipo aí, Agão. Explicitar o tipo. tem que explicitar o tipo, né? Mas basicamente o que deu aqui, galera, o BO aqui, é que as extensões não podem ter propriedades, né, guardadas aqui, né, como eu tinha feito, var descrição, recebe tal coisa. Então, para contornar isso, né, a gente só criou uma variável computada aqui, que vai ser um string, e a gente retornou o teste. Beleza? Então, agora, se eu chamo aqui, por exemplo, o double, certo? Se eu pego um double e dou um ponto, né, depois de instanciar ele, eu tenho lá a minha descrição. Tá bem aqui, ó. E ela retorna, e ela é uma string, beleza? Então eu posso fazer extensões até das próprias classes que o Swift entrega pra gente, beleza? Então o uso dessas extensões assim são assim infinitos, né? E vocês podem se divertir bastante aí fazendo experiências aí com as extensões, beleza? A aplicação de uma extensão, né? A gente acabou fazendo já também. E uma coisa bacana, galera, né? E agora a gente pode dar uma. Vamos deixar isso daqui, né? Uma coisa bacana é que a gente pode fazer
extensões de protocolos. Aqui em protocolos, eu estou escrevendo só o que a minha função representa, né? O que a gente chama ali do cabeçalho da função, né? Se ela tiver algum parâmetro, eu coloco aqui, sei lá, um parâmetro, ela vai receber um parâmetro x que vai ser um inteiro. Se tiver n parâmetros, eu vou colocando os parâmetros aqui, enfim, eu vou escrevendo o cabeçalho da minha função, né? O que é que ela retorna, mas eu não posso escrever uma função concreta aqui, né? O, o Xcode já me alerta ali que eu não posso fazer isso. Mas, quando eu estendo um protocolo, acontece uma mágica, que aí sim eu consigo criar métodos concretos, né? Então, por exemplo, eu vou criar um método chamado método concreto, beleza? Que aí eu vou iniciar esse método e eu vou dizer que esse método ele vai chamar esses dois métodos aqui, por exemplo. Beleza? Ele vai chamar esse e ele vai chamar esse. E olha só, o Xcode não mostrou nada, né? Ele mostrou que o resultado disso aqui está sendo beleza, eu vou marcar essa função como. Na verdade, eu vou fazer uma gambiarrazinha aqui. Eu vou pegar esse. Só pegar esse valor para o Xcode parar de me reclamar. Basicamente, o que ele estava reclamando aqui é que essa função ela retorna um double e eu não estava pegando o resultado dessa função. Então, eu coloquei só. Já é uma maneira para vocês verem também, né? Que se vocês quiserem fazer uma gambetazinha dessa, vocês podem usar esse underline aqui que ele vai resolver o problema. Beleza, eu tenho um método concreto que chama o calcular área e chama o perímetro. Então, sem mexer na classe círculo, a gente já deu para ela um método de presente, né, que ela conforma com essa classe aqui, figura plana. Então, se a gente vir aqui no init, a gente pode chamar esse método concreto, ele já vai aparecer aqui para mim, método concreto. Então, posso chamar ele bem aqui, sendo que ele foi feito, né, de forma concreta lá na extensão do meu protocolo. E aqui, para a gente perceber isso, eu vou colocar dois prints aqui, né, só para a gente ter um debug, beleza? Print calc área. E aqui no calc perímetro também vai ter outro print, né, calc perímetro. E agora, como eu adicionei código, eu vou precisar do return bem aqui e do return bem aqui. Boa. E agora quando a gente criar um círculo, círculo, seu círculo, é no init dele, né? Não tem, então, em teoria, assim que eu dou o init, ele já executou, né, esses dois métodos e dentro deles ele pegou os prints aqui certinho, beleza? Então, de fato, ele chamou primeiro o calc área, depois o calc perímetro. Então, galera, essas extensões de protocolo que elas dão um poder absurdo para os protocolos que são assim bastante usados, né? E Mateusão, quer complementar aí com alguma coisa? Acho que tá legal. Cara, muito massa. Só um ponto ali, mas tipo, que você, quando você estende um protocolo, né, tanto você pode criar novos métodos, como você pode utilizar os métodos que os contratos que são definidos, né, e tipo, já fazer uma implementação default, né? Então o Iagão poderia, nessa extensão de protocolo aí, criar uma implementação para o calc área e para o calc perímetro. E aí, por exemplo, quem conformar com figura plana, né, o Xcode não vai exigir que aquela pessoa implemente um detalhe concreto, né, implemente ali algo concreto para aquela função, porque já tem uma implementação default na extensão. Então, a extensão é muito poderosa, tanto para criar implementações
padrões, como para criar novas implementações que chamam outras, enfim, por aí vai. Boa demais. Boa demais. Então, acho que é isso, né, Matheus? Cara, Conteúdozinho de protocolos e extensões. conteúdozinho de protocolos e extensões da hora, né? Assim como qualquer conteúdo que a gente deu aqui, galera, dá para deixar a brincadeira mais hard, né? Então, assim, dentro de classes e estrutura, tem muita coisa que dá para ir além dentro de protocolos também, principalmente quando a gente entrar ali em parte de padrões de projeto, inversão de dependência, que são conceitos mais avançados da programação, pô, a gente usa protocolo amplamente, né? Noção de polimorfismo, né? Várias formas de fazer uma coisa ali também. Enfim, para o jogo que a gente está jogando agora, isso aqui está mais que suficiente, tá? Conteúdo muito bacana. E para a gente fechar com chave de ouro, não poderia deixar de pedir, né, para vocês se inscreverem no canal, deixarem o like. Isso deixa a gente assim mais motivado, mais empolgado para trazer mais conteúdos, pô, com equipamento legal, enfim, vídeos mais profissionais. Esse aqui é o nosso MVP, né, Agão? A gente brinca, né? Que é o nosso curso V0. A ideia é que a gente traga starter, exatamente. A ideia é que a gente traga materiais, conteúdos cada vez mais profissionais e de altíssima qualidade. Aí deixa o like, se inscreve no canal e até a próxima. Valeu, galera. Até a próxima. Valeu, galera.